do mês, queria criar lá o seu gado. Então ele ficou muito intrigado com essa ideia, né? Por que os proletários não se unem? Então ele compreendeu que o problema não era a economia, o problema era a cultura. Ele passou a acreditar que precisava se mudar a cultura, transformar a cultura para que o socialismo fosse implantado. Então, o socialismo não seria implantado através da força, não ia ser implantado através de revolução, não ia ser através de guerra, não ia ser pegando em armas, derrubando governo, conspiração, guerra civil, mas seria através da cultura. E aí entra um conceito muito importante, que é o conceito da hegemonia. Grave essa palavra, que ela é muito importante dentro do vocabulário desse novo marxismo. A hegemonia é uma espécie de revolução psicológica. É uma revolução do pensamento, não é a revolução das armas. Ele distinguiu o poder da hegemonia. Ele dizia assim, que o poder é o domínio que o Estado exerce. Multidão. Então, uma coisa é o Estado pegar nas armas e colocar uma arma na cabeça da pessoa, me obedeça. Outra coisa é você transformar a mente do indivíduo de tal maneira que ele te obedeça sem você precisar apontar uma arma para ele. Então é isso que ele chamava de hegemonia. E aqui, irmãos, a gente começa a ver uma diferença entre ele e Lenin, por exemplo, entre ele e o marxismo soviético. Lenin dizia que para se tomar o poder, que era preciso tomar o poder econômico para se estabelecer a hegemonia. E ele dizia, não, a hegemonia iria iria levar o socialismo silenciosamente ao poder. Haveria um consentimento das pessoas por meio do hábito e essa repetição inconsciente e aos poucos asfixiando a capacidade crítica das pessoas a tal ponto que elas iam pensar como se fossem marxistas. Pois bem, quem seriam os agentes dessa revolução? Bom, não seriam mais os proletários, como se diz, como Marx acreditava, embora incluísse ele. Seriam os intelectuais, mas não os chamados intelectuais tradicionais, que ele chamava de intelectuais orgânicos. Ele desprezava esse. Os intelectuais inorgânicos, que hoje nós chamamos, na nossa cultura, de os formadores de opinião. Vocês já ouviram isso, né? Fulano é um formador de opinião. Então, quem era? Gramsci dizia que seria contadores, funcionários públicos, esportistas, professores e principalmente os artistas. Os artistas iriam transformar a cultura, eles iriam difundir essa ideologia de classe e através dos artistas eles iam estabelecer uma espécie de totalitarismo cultural. Eles iam ocupando todos os espaços da sociedade, a educação, a arte, o entretenimento, a mídia, religião, família, poder judiciário, e até que eles tivessem o controle de todas as instituições. O que ele percebeu, irmãos, corretamente, inclusive o Gramsci, é que a cultura, de modo geral, ela é dominada por uma espécie de um senso comum. Com senso comum, eu quero dizer assim, que há certos hábitos que às vezes são conscientes e às vezes inconscientes, que eles acabam dominando o nosso dia a dia, porque a gente recebeu dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Então, ele acreditava que ele tinha que dominar a mente das pessoas justamente no senso comum. Transformar o senso comum para que as pessoas realizassem tarefas socialistas sem perceber que estavam sendo socialistas. Ele dedicou muito dos seus escritos a falar sobre educação infantil. E a razão é que ele dizia que era na primeira infância que seria predispor a criança para a ideologia de classe. Ele foi um dos primeiros a defender uma escola exclusivamente direcionada pelo Estado, não podia ter educação religiosa, não podia ter educação dos pais, não podia ter educação escola particular. Ele defendia a escola regida pelo Estado e de tempo integral, porque quanto mais tempo as crianças permanecerem debaixo da tutela do Estado, aprendendo a ser revolucionários desde cedo,
a melhor coisa seria, né? É muito interessante que muitos crentes comemoraram quando os governos começaram a instituir escolas de tempo integral, né? Achando que isso seria uma coisa muito maravilhosa para os nossos filhos. Então, ele dizia que, através dessa hegemonia que passava pela educação, pela cultura, pelo entretenimento, ele iria fazer com que a pessoa vivesse, pensasse e sentisse como se fosse da classe proletária. Então, a ideia dele não era combater através de ideias, mas através do senso comum. Preste bem atenção nisso. Então não era pegar e dar um livro para um jovem ler, leia o Manifesto Comunista, leia o Capital. Não. Assista a televisão, veja o que os artistas estão falando, vejam como eles se comportam, vejam quais são os valores deles. E eles iam estimulando as pessoas a imitarem o modo de ser e de pensar desses intelectuais inorgânicos, de tal modo que isso ia formando o pensamento deles. Pergunto para vocês, vocês acham que isso já aconteceu, que isso está acontecendo ou não está acontecendo? Né? A gente, irmãos, a gente está atrasado 100 anos, tá? A gente está atrasado 100 anos, porque isso aqui, eu estou falando para vocês que é de 1920. E nós estamos tratando em que ano isso aqui? Nós estamos em 2024 tratando dessa questão. Então nós estamos 100 anos atrasados na mentalidade que eles ajudaram a formar no Ocidente. Um outro contexto, uma outra palavra importante, é o historicismo. O historicismo trata da seguinte questão. O Gramsci era completamente contra essa ideia de verdade e mentira. Ele diz, esse negócio de que existe certo, existe errado, verdade, mentira, falso, verdadeiro, isso é coisa de burguês. A atividade intelectual não é para distinguir o verdadeiro do falso, mas é para favorecer a luta revolucionária. Em outras palavras, a atividade intelectual é propaganda. É propaganda. Um dia desse, meu filho estava conversando comigo, ele falou para mim assim, pai, mas isso aqui que os esquerdistas estão falando é completamente sem sentido. Eles falam uma coisa aqui, e quando chega logo aqui do lado, eles falam uma coisa completamente oposta. Eu falei, mas você tem que lembrar que é falso e verdadeiro para a gente, que pensamos em categorias de falso e verdadeiro. Eles não pensam em falso e verdadeiro. Eles pensam que todas as afirmações deles precisam favorecer a causa revolucionária. Então, se aqui eles dizem, eu sou a favor do aborto, isso aqui contribui para a causa revolucionária, ele vai dizer. Mas se na página 2 ele precisa dizer, eu sou contra o aborto, ele vai dizer. Mas ele não disse aqui? Sim, disse. Eles não se importam, irmãos. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente erra na nossa avaliação deles, né? Porque a gente fica querendo mostrar as incoerências. Você está sendo incoerente, tá vendo? Você é inconsistente, você fala uma coisa aqui e acolá você fala uma coisa completamente oposta. Você é falso, você é mentiroso. Ele não vai dizer isso, né? Mas no fundo é como se ele estivesse dizendo, eu sou mesmo. Eu não estou querendo a verdade. Eu estou querendo que a causa revolucionária avance. Então, o que precisar fazer vai ser feito. Então, o conceito de historicismo é uma revolução no conceito de verdade absoluta. Um conceito que é eminentemente bíblico, cristão, que faz parte, inclusive, da imagem de Deus no ser humano. Mesmo o ser humano sem Deus, ele vive a realidade de que existe o falso e existe o verdadeiro. Mas eles propõem uma teoria para destruir completamente isso. Eu coloquei 2 gráficos a seguir, só para ilustrar um pouco melhor para vocês. Esse primeiro gráfico é o gráfico do marxismo clássico, tá? Se vocês perceberem, na parte de baixo tem aquilo que chama de infraestrutura. Na parte vermelha ali, na infraestrutura, você tem as forças produtivas, as relações de produção. O que são isso? Tudo que produz riqueza num país. Então imagina, você pode imaginar indústria, você pode imaginar zona rural, você pode imaginar bancos, empresas, tudo que produz riqueza está ali. E na parte de cima, você tem a superestrutura que está nesses 2 prédios. Tem a superestrutura política, que tem o Estado, leis, tribunais, polícia, exército,
e tem a superestrutura das ideias. Então, o que se pensa da moral, da economia, arte. O Marx dizia o seguinte: vamos atacar a infraestrutura. Se a gente tomar a infraestrutura, ganhamos a superestrutura. Esse é o marxismo clássico. Agora muda aí para o próximo, que vocês vão ver o que é o marxismo cultural. O marxismo cultural, pode dar umas apertadas aí para eles perceberem aí. O marxismo cultural, irmãos, ele fez uma leitura muito mais precisa do Ocidente. Eu não sei se vocês percebem. Eles perceberam que o Ocidente é basicamente sustentado em 5 pilares. O primeiro é o cristianismo. O cristianismo, né? O cristianismo, aquilo que se chama de cultura judaico-cristã. Segundo lugar, o sistema jurídico, que nós herdamos de quem? Nós herdamos dos romanos. Então, o sistema jurídico que tem leis que visam combater o mal, premiar o bem, etc. Filosofia clássica. Então, a ideia de que existe lógica, a ideia de que existe falso, verdadeiro, que você pode identificar uma premissa falsa. A família tradicional, homem, mulher e sua prole. E por último, a propriedade privada, que é o conceito de que você tem direito de adquirir certos bens através do seu trabalho. Então, a ideia deles é que para o socialismo ser implantado, precisava destruir essas 5 bases. Então, atacar o cristianismo, atacar o sistema jurídico. Vocês acham que o sistema jurídico está sendo atacado? Muita gente falando que não existe mais Constituição no Brasil. Não sei se eu posso dizer, está sendo transmitido ao vivo? Não está, né? Não está não, né? Tá bom. A filosofia clássica nem se fala. Qualquer pessoa que vai fazer curso de filosofia hoje na universidade não estuda mais Platão e Aristóteles, né? Você vai logo para Michel de Foucault, vai logo ali para aquela turma da França que não tem nada, que não presta. Família tradicional, vocês sabem que está sendo atacada. Começou sendo atacada com divórcio. O ataque à família tradicional começou muito cedo. Reconhecimento do divórcio durante a ditadura militar. Depois vem as novas formas de família e por aí vai. Vocês estão bem por dentro disso. E a propriedade privada, né? A Constituição de 88, ela praticamente coloca em xeque a propriedade privada em um artigo chamado a função social da propriedade. As invasões do MST, inclusive, se sustentam a partir do chamado direito social da propriedade. Então, se você é dono de uma certa terra e aquela terra, aquela casa, seja lá o que for, ela pode servir de alguma maneira melhor à sociedade, o Estado tem lá o direito de vir se apropriar dela e pagar uma indenização mísera para você e ficar com a sua propriedade. Então, eles já defendiam isso. E eles defendiam também, irmãos, um tipo de socialismo que viria, que expropriaria as riquezas das pessoas através da cobrança de impostos. Então imagina, você compra um carro. Então a gente diz assim, eu comprei, esse aqui é meu carro. A gente chama meu carro porque o carro está no meu nome. Mas no fundo, vocês sabem que o carro não é nosso. Se você não pagar o imposto, você perde o carro. O carro se torna do Estado. Então é quase como se você pagasse um aluguel para você ter direito de usar o seu carro. Então eles vão expropriando a riqueza das pessoas, não tomando seu dinheiro de forma direta, mas tomando de forma indireta através do sufocamento das condições financeiras, através dos impostos, né? Então, para eles, desse esquema aqui, o principal catalisador da cultura ocidental que prejudicava a implantação do socialismo era o cristianismo. O cristianismo, em certo sentido, irmãos, carrega todos esses outros elementos aí. Então, o cristianismo defende a ideia de leis justas, ele defende a ideia de uma filosofia que estabeleça certo e errado, defende a família tradicional, defende a propriedade privada. Então, principalmente um homem chamado Lucas, ele vai dizer que o principal inimigo a ser combatido era o cristianismo. Se conseguisse destruir o cristianismo,
fatalmente o socialismo seria implantado no mundo inteiro. Pode seguir, por favor. Um outro capítulo que nós temos aí, pode seguir. Aí eu já mencionei o Lucásio, e agora a gente vai para essa turma aí. Eu acho que isso é uma das piores coisas, irmãos, que já existiu no mundo. Essa chamada Escola de Frankfurt. Ela foi fundada em 1920, associada ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Ela é considerada um dos berços da sociologia moderna. E para eles, a teoria marxista tradicional não explicava o desenvolvimento do capitalismo no século XX. Eles não entendiam isso. Como é que o socialismo veio, se colocou na Rússia, teve a Primeira Guerra Mundial, então todo mundo esperava que essa revolução toda que estava acontecendo no mundo iria ser a porta de entrada para o marxismo, mas ao contrário, houve uma expansão do capitalismo, uma melhora de vida dos proletários, então os proletários estavam vivendo melhor, estavam ganhando melhor, estavam tendo mais tempo de vida, as condições de trabalho nas fábricas melhoraram com o passar dos anos. Então houve uma acomodação dessa classe operária. E eles não entendiam isso. Eles não entendiam. Então, esses homens, eles são considerados o pai do marxismo moderno, o pai da New Left, da nova esquerda, e todos eles reafirmavam as ideias de Gramsci, que o problema do marxismo não ter sido implantado era o problema da cultura. Então, eles tomaram para si simplesmente o empreendimento, pode passar? O empreendimento de. Não, eu segurei um pouquinho. Ele tomou para si o empreendimento de destruir a sociedade ocidental através de uma teoria chamada de teoria crítica da sociedade. Então, essa é a grande contribuição da Escola de Frankfurt para a destruição do mundo, né? Então eles achavam que, através da teoria crítica, eles iam conseguir modelar a linguagem, as ideias, e a tese deles era que deverias criticar tudo. Tudo que você entender que é bom tem coisas ruins que precisam ser criticadas. Então, por exemplo, pega lá a relação da mãe com o seu filho. Então, tem o lado que a mãe amamenta, cuida, troca fralda. Mas eles diziam assim, mas essa relação de mãe e filho é uma relação opressiva. Porque a mãe domina o filho. A mãe corrige o filho. A mãe mostra como é que o filho deve pensar, como é que ele deve se comportar. Então, isso é opressor. Então, a teoria crítica da sociedade era pegar tudo que acontece na sociedade e sempre enfatizar o aspecto negativo daquilo. Sempre enfatizar. E qual era o objetivo? Destruir tudo. Destruir tudo. Eles achavam assim, vamos destruir a sociedade inteira, vamos destruir a lógica, vamos destruir a família, vamos destruir a economia, vamos destruir a cultura, vamos destruir o entretenimento. E se você perguntasse para eles assim, sim, e o que vamos colocar no lugar? Eles diziam, não sabemos. Nós não temos uma proposta para o que vai substituir. Nós acreditamos que o que virá dessas cinzas da sociedade ocidental será melhor do que o que está acontecendo agora. Então, era uma teoria muito gnóstica. Irmãos, é da Escola de Frankfurt que vem a chamada tese da descriminalização do crime. É dessa escola. Então, eles diziam assim, que já que o homem é um produto da sociedade e que ele que ele possui impulsos primitivos, e sendo a sociedade má, ela acaba corrompendo o sujeito de tal maneira que essa tendência dele ao crime, no fundo, é uma revolta contra o sistema capitalista opressivo. E, meus irmãos, toda a produção do cinema brasileiro foi influenciado pela Escola de Frankfurt, foi influenciado. Então, se você pegar todos os filmes aí do Brasil, você vai ver que sempre o criminoso é o cara legal. É o cara legal. Eu acho que o único filme que quebrou essa lógica foi o Tropa de Elite, né? Que foi o tiro no pé que a esquerda deu. Fizeram o filme para criticar o Capitão Nascimento e no final tava todo mundo aplaudindo o Capitão Nascimento enquanto ele estava matando os bandidos, né? Então muitos dizem que foi o tiro no pé que a esquerda deu naquele filme. Mas o fato é que, para os irmãos terem uma ideia, tem um livro
que mostra que, por volta da década de 30, o PCdoB esteve cooptando líderes do tráfico do Rio de Janeiro para mostrar a eles que, quando eles fossem capturados, eles testemunhassem para a população que eles estavam fazendo aquilo por revolta social, que o tráfico, os assassinatos, tudo era revolta contra o sistema. Então eles queriam desacreditar todos os elementos, e o ataque principal deles era voltar-se contra a família. Eles diziam assim: a família, a destruição da família tradicional é fundamental para a implantação da mentalidade socialista e da destruição do capitalismo. Então, criar uma sociedade em que todo mundo pensa igual, que ninguém discorda entre si, que todo mundo faz aquilo que o governo manda. Pois bem, pode seguir aí, por favor, pastor. Nós temos o desenvolvimento do marxismo cultural. Em 1933, Hitler ascendeu ao Reich alemão, e muitos desses homens da escola de Frankfurt tiveram que se mover para os Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, foi que eles encontraram o solo perfeito para o desenvolvimento dessas ideias. É mais ou menos essa escala, né? Até na teologia isso acontece, né? A coisa começa ruim na Alemanha, aí vai para os Estados Unidos, e depois dos Estados Unidos vem para o Brasil, aí no Brasil termina de acabar com tudo, né? Há pouco tempo eu estava dando umas aulas de história no Rio Grande do Sul, e eu falei essa frase, né, para uma plateia de alemães, né? Falei, ó, tudo que vem da Alemanha não presta. Então vai para a Alemanha, vem para os Estados Unidos, depois eu me lembrei, né, que eu estava falando com o pessoal rio-grandense, eu digo, exceto os colonos que vieram trabalhar aqui no Brasil, trazer prosperidade para o nosso país. Mas, irmãos, esses homens, eles fugiram para os Estados Unidos, e o principal deles é um sujeito chamado Herbert Marcuse. Ele se tornou praticamente o pai da nova esquerda. Ele viu que ali era um ambiente perfeito para a implantação das suas ideias. E ele começou a dizer que os americanos eram fascistas. Eles eram fascistas que nem Hitler. Imagine isso. Ele não sabia fazer a distinção entre trabalhar numa cátedra de universidade da costa leste dos Estados Unidos e o campo de concentração nazista, né? Ele não conseguia fazer essa distinção. Mas ele basicamente vai promover nos Estados Unidos a chamada Revolução dos Oprimidos, tá aí para vocês verem. Então, o que é a Revolução dos Oprimidos? É a revolução dos negros, dos estudantes, das feministas, dos homossexuais. Eu queria que vocês percebessem que a terminologia aqui já não é mais a terminologia de Marx, não é mais burguesia, proletariado. Agora são as minorias, são os pequenos, os oprimidos. Então a ideia dele era formar uma revolução através dessas pessoas, né? Ele usou uma expressão chamada proletariado. Olha que interessante. O que é o proletariado? São os mendigos, as prostitutas. Então ele dizia que quanto mais massificar essas pessoas nas grandes cidades, mais a causa socialista será avançada. Porque, primeiro, vai ter uma depreciação social com a presença, né? Vocês sabem o que acontece com uma praça, o que acontece com um bairro, quando uma cracolândia é instaurada, quando há massificação de drogados, de moradores de rua, prostituição. Então ele dizia que essas pessoas, eles são fundamentais para a implantação da causa revolucionária. Então ele dizia que eles destroem o ambiente. Em segundo lugar, o Estado começa a gastar turras e turras de dinheiro para poder, de alguma forma, financiar, conceder dignidade a essas pessoas. E para fazer isso, tem que haver aumento de impostos da classe média, principalmente da classe média, porque eles sempre focaram na classe média como sendo a pior das três classes, porque a classe média normalmente é a mais religiosa. Então, esfolar a classe média cobrando impostos para financiar o looping proletariado. Pode seguir?
Na escola de Frankfurt, tá comendo um pedacinho aí, né? Eu acho que é do próprio equipamento. Há, um, há uma fusão entre o pensamento de Freud e de Marx, o chamado condicionamento psicológico. Olha que coisa macabra isso aqui, né? Então eles diziam assim: para você vencer a batalha cultural, você não precisa argumentar logicamente. Basta apenas você massificar a informação. Então você repete, 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 até que as pessoas aceitem como verdade. Isso é o que ele chamava de condicionamento psicológico. Então, como é que você faz as pessoas, por exemplo, aceitarem a homossexualidade? Você não vai fazer as pessoas aceitarem a homossexualidade conversando com elas, procurando conscientizar, dar livros para as pessoas lerem, colocar as pessoas para conviverem. Não, a ideia seria: coloque eles nos meios de comunicação. Coloque nas novelas, coloque nos entretenimentos. E as pessoas vão ali vendo, vendo, eles são engraçados, eles são inteligentes, e aquilo ali vai condicionando a mente da pessoa, até que ela começa a relativizar a sua mentalidade a respeito de família. Então, esse é o condicionamento psicológico. Seguindo, nós temos já falei do conceito de massificação. O Herbert Marcuse, ele escreveu esse livro chamado Civilização e Eros. Esse livro, em muitos cursos, ele é um livro de cabeceira para quem quiser estudar a escola de Frankfurt. Aqui, irmãos, tem dois conceitos importantes que talvez vocês vão entender algo da nossa cultura hoje. É o chamado de tolerância repressiva e a tolerância libertadora. Então, o que é a tolerância repressiva? É uma suposta tolerância, mas que reprime todas as ideias que são opostas à do marxismo cultural. Você tolera tudo, menos quem discorda. E tem a tolerância libertadora, que é a tolerância completa para as ideias da nova esquerda, mas a completa intolerância para todas as ideias judaico-cristãs. Então, quando vocês verem isso, as pessoas falam assim: ah, vocês já ouviram essa frase? Ah, só existe liberdade de expressão para uma via. Não é isso? Essa aqui pode falar o que quiser, mas nós não podemos ter liberdade de religião ou de expressão, porque se nós tivermos liberdade de expressão, nós vamos ser processados, não sei o quê. Tolerância repressiva. Tolerância repressiva. Tolerância libertadora. Então, o que a gente está vendo hoje, irmãos, acontecer, esses homens já estavam teorizando há mais de 50 anos atrás. Como é que eles iam conduzir a sociedade ocidental. Pode seguir, por favor, pastor, obrigado aí. A partir da década de 60, a gente tem a massificação do marxismo cultural e ele chega no chamado conceito de preconceito, está lá, o conceito de preconceito. Então, tudo aquilo que não passa pela agenda do marxismo cultural imediatamente é rotulado de preconceito. Então, tudo que você fala que discorda é preconceito. É incrível, irmãos, que essa mentalidade entrou nas igrejas. As pessoas da igreja às vezes escutam informações que são bíblicas e dizem que é preconceito, né? Às vezes aparece alguém na igreja dizendo: ah, esse negócio de não quererem ordenar mulheres ao ministério pastoral, isto é preconceito. Então, isso até entrou nas igrejas. Vem a massificação de uma nova cultura, na qual a verdade não é mais a questão, simplesmente uma nova forma de ver o mundo, e o conceito do politicamente correto, tá? O cerne do politicamente correto, irmãos, é que quanto menos liberdade de expressão, mais justiça haverá. Vocês entendem isso? Nós precisamos promover a justiça. O que é a justiça, no conceito deles? É acomodar todo mundo ficar bem e feliz, todo mundo se sentir acolhido, ninguém se sentir desprezado. Então, isso para eles é justiça. Como nós vamos implantar a justiça? Tolhendo a liberdade de expressão. Esse é o politicamente correto. Então, ao invés de estimular o debate bom, a assimilação de ideias,
eles querem simplesmente padronizar as pessoas. O politicamente correto é a guerra contra a opinião individual. Eles fazem com que as pessoas tenham de tolerar todo tipo de comportamento repugnante. Eles pegam lá, picham as paredes e dizem: ó, isso aqui é arte. Aí você diz: não, isso não é arte, não, isso é sujeira, isso aí não comunica nada, isso aí é uma porcaria. Olha, você é um preconceituoso. Quem é você para dizer o que é belo? Quem é você para estabelecer o que é arte? A gente viu isso, eu não sei se vocês lembram quando o João Dória foi eleito governador de São Paulo, que ele criou aquela lei maluca, né? Pô, bem intencionada, mas maluca, que ele ia acabar com os pichadores de São Paulo, ia acabar com as pichações, né? E aí ele mandava pintar todos os muros numa noite, aí no outro dia os pichadores vinham e pichavam tudo de novo. E tava aquela loucura. E uma vez ele foi entrevistado, né? Ele foi entrevistado na Rede Globo, e a entrevistadora perguntou isso para ele: mas quem é o senhor para dizer o que é arte? O que é? Quem é o senhor? Por que o senhor pode afirmar que aqueles riscos ali não são arte? Então, é essa a ideia, irmãos. É simplesmente controlar as ideias, evitar o confronto, e enquanto o debate público vai empobrecendo, esse radicalismo vai prosperando às ocultas. Um outro conceito que faz parte é o de multiculturalismo. Isso aqui tem tudo a ver com a gente e principalmente com a obra missionária. O, o multiculturalismo é a ideia de que não existe cultura superior. Todas as culturas são iguais em valor. Então nós temos, por exemplo, a cultura judaico-cristã, ela defende o direito à vida desde a concepção. Nós temos algumas culturas indígenas que defendem que quando nasce crianças gêmeas, uma delas precisa ser morta. Vocês já devem ter ouvido falar isso, não é? Uma delas precisa ser morta porque tem relação com o demônio e não sei o que, não sei o que. Então, para o multiculturalismo, essas duas culturas elas são iguais em valor. Então, não tem cultura superior. Irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Os portugueses, quando vieram para cá, para o Brasil, eles trouxeram 1000 anos de civilização greco-romana. Eles trouxeram escrita, eles trouxeram tecnologia, eles trouxeram armamento, eles trouxeram livros. E os indígenas aqui do Brasil não tinham nem descoberto a roda. Mas nem a roda ainda eles tinham descoberto. E é incrível eles pensarem que essas duas culturas possuem o mesmo valor. Isso é multiculturalismo. Então, isso afeta diretamente os missionários, porque os missionários, quando pregam a verdade de Deus, quando pregam o evangelho, e o índio se converte, ele abandona aquela cultura primitivista. E ele passa a adotar os princípios bíblicos. E para eles isso é como se fosse uma arrogância de pensar que a cultura ocidental é superior à cultura dele, essa cultura primitivista. Além disso, temos o desconstrucionismo, visto muito nos seminários liberais, começou na França, né? França também é uma exportação de tudo que não presta, desde a Revolução, né? Antes da Revolução era melhor, mas depois da Revolução nada presta. Então, o desconstrucionismo basicamente é a ideia de acabar com a linguagem, é a morte da linguagem. É a desconstrução da metanarrativa. Então, você lê um texto, você pode ler um texto e dizer: esse texto está dizendo A, e eu posso ler esse texto e dizer que é B, e as duas informações são completamente contraditórias, mas eles dizem que as duas estão corretas, porque a gente nunca vai ter condição de captar a intenção autoral, o que o autor quis dizer. É simplesmente a nossa interpretação. Vocês podem ver que, em certo sentido, isso entrou nas igrejas. Pastor, isto é a sua interpretação. Isto é a sua interpretação. Então, esse conceito já tem entrado na igreja e entrou muito nos seminários liberais, as novas leituras. Vamos fazer uma leitura feminista do Novo Testamento, né? Teve agora um evento com o Ed René-Kivitz e uma mulher lá que ela disse isso, né? Eu vou fazer uma abordagem uma abordagem feminista do Novo Testamento. Então são tudo frutos podres dessa escola, né? Dessa escola de Frankfurt e
das muitas coisas que têm acontecido na França. Os irmãos devem ter percebido que o marxismo cultural abandonou a retórica, luta de classes, e agora o discurso é dos opressores e das minorias, e eles dizem que basicamente as minorias são compostas pelas mulheres, os LGBTs, o movimento negro, e os opressores são homens brancos, heterossexuais e que não são ideologicamente marxistas, porque todos da escola de Frankfurt eram brancos, eram uma parte deles era heterossexual, uma outra parte não, mas eles eram brancos, eles eram de classe média, mas eles não eram opressores. Agora, se você é branco, se você é cristão, heterossexual, então você provavelmente é um opressor de acordo com eles. Então, o caminho deles é a corrupção das pessoas, é a ideia de jogar uns contra os outros, e esse clamor que surge dos oprimidos vai gerando um peso terrível ao Estado, com indenizações, aposentadorias, o próprio sistema de saúde. Eu vou mostrar isso um pouco amanhã, quando eu falar de ideologia de gênero. Vocês vão ver cotas para LGBT, aposentadoria para LGBT, concursos para LGBT. Eles criam eles se tornam os oprimidos, eles se tornam os mais poderosos, e se cria impostos para financiar, porque no fundo nós somos os culpados pela opressão deles. Então, se nós estamos promovendo a opressão, nós temos que financiar com o nosso próprio bolso o desenvolvimento deles. E, irmãos, todas as vezes eles inventam um inimigo novo, é o colesterol, é a camada de ozônio, agora é a questão ambientalista. Todos vocês estão vendo, o ambientalismo é fortemente marxista, né? Tem alguns que brincam dizendo que o verde é o novo vermelho, tá? Então eles estão entrando por essa questão. E quando foi que esse movimento todo entrou no Brasil? Grave aí e pasmem. Esse movimento entrou no Brasil a partir da década de 1960. Os militares estavam ocupando o governo no Brasil. No entanto, eles estavam muito ocupados das lutas armadas. Então, eles viram que tinha uma outra esquerda, que era uma esquerda que parecia ser mais branda, que gostava mais de universidade, que gostava mais de jornal. É incrível você pensar que na época da ditadura militar, a maioria dos jornais era de esquerda. Os professores das universidades também eram de esquerda. Toda a teledramaturgia brasileira era conduzida por ex-integrantes do Partido Comunista Brasileiro. Dias Gomes, Janete Claire, Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes, Lauro César Muniz, todos eles eram membros do antigo Partido Comunista, e foram eles que foram trabalhar na teledramaturgia, que fez muito sucesso no Brasil a partir da década de 70, e eles praticamente, meus irmãos, redefiniram a narrativa do período militar. Todos aqueles revolucionários que estavam querendo implantar uma ditadura do proletariado entraram para a história como sendo defensores da liberdade e da democracia. Então, quando a Dilma Rousseff estava candidata para o seu segundo pleito, eu lembro de uma gravação dela em que ela começou falando assim: sim, eu lutei pela democracia no Brasil. Então não era democracia. Ela estava lutando por uma outra ditadura, pela ditadura do proletariado. Então eles praticamente redefiniram, e praticamente o período militar ficou conhecido no Brasil como uma época de uma opressão terrível, que houve uma dose de opressão, mas definitivamente não é na intensidade que eles falam, e todos eles acabaram lucrando, inclusive, uma bela de uma aposentadoria, né? Uma bela de uma aposentadoria por causa do sofrimento que eles padeceram. Pois bem, segue aí, por favor, pastor. Pode apertar mais uns 3 ou 4 aí. Aí nós temos o marxismo cultural chegando no cristianismo. Então tem a teologia da esperança, com Moltmann, luterano liberal, se tornou a base, inclusive, da teologia da libertação. Ela começou a se espalhar entre católicos e evangélicos. Vem o chamado evangelho social,
utilizando a abordagem social como meio de ferramenta de evangelização. Os jovens, a partir do ano 2000, começam a ser afetados pelo politicamente correto. Isso foi uma coisa, irmãos, que me marcou muito. Eu entrei na faculdade de História em 2001. Em 2001. E quando eu entrei na faculdade, tudo que está acontecendo hoje na nossa cultura, massificado, estava acontecendo dentro da universidade. E na época, eu não consegui perceber, eu só achava que a universidade era um ambiente altamente esquisito. Os marxistas não estavam falando de luta de classes, eles estavam falando dos negros, estavam falando dos homossexuais, eles estavam falando de casamento entre pessoas do mesmo sexo, estavam falando de aborto. Então, o discurso já havia mudado, né? Mas eu não tinha notado isso. Mas desde o ano 2000 já estava em franco desenvolvimento, né? Vem a teologia pública da Este, com uma nova versão da teologia da libertação, vem a teologia da missão integral. Todas essas, irmãos, são variações do marxismo cultural dentro do cristianismo, tentando encontrar ferramentas chamadas cristãs. Pode seguir, pastor. Coloca logo o 7 para a gente. Eu fazendo uma síntese aqui, irmãos, as características do marxismo cultural, primeiro, é a divisão da sociedade entre opressores e oprimidos. Então, é branco contra negro, é rico contra pobre, é heterossexual contra homossexual, é mulheres contra os seus maridos. Normalmente, eles pegam um ponto em que aconteceu um caso de opressão real e eles generalizam. Por exemplo, no Brasil, há pessoas que são racistas. Isso é verdade. Há pessoas que são racistas. Mas daí afirmar racismo estrutural é uma outra coisa completamente diferente. O racismo estrutural é uma outra abordagem. Então, eles pegam um ponto em que acontece algo real e eles maximizam. Aí vem o financiamento, né? A intervenção, financiamento, favorecimento governamental aos oprimidos, bolsa de estudo, cota racial, marcha, tudo tipo de movimento, até os movimentos LGBT sendo financiados com dinheiro público. Aí vem o casamento, a desvalorização do casamento, da maternidade, o ataque à família, aborto, sexo livre entre menores, distribuição de preservativo para crianças, adolescentes nas escolas, ensinando ideologia de gênero. Pouco tempo nós recebemos uma senhora na nossa igreja. Na nossa igreja funciona um núcleo de educação domiciliar. E veio uma senhora que nem era crente, ela era católica, e ela veio pedir para matricular a filha dela, de 12 anos, lá entre os nossos alunos, porque a filha dela, de 12 anos, estudando numa das escolas mais caras da sociedade ou da cidade, ouviu de um de seus professores que ela tinha que experimentar todas as formas de sexualidade antes de ela afirmar o que ela era. Então, ela não podia dizer, eu sou hétero. Não, vai experimentar. Experimente tudo. Depois você define aquilo que você quer ser. Então, isso sendo dito por uma menina de 12 anos. Vem o papel do Estado, né? Esse Estado inchado, determinando o limite de tudo, inclusive da religião que se deve falar. É o governo querendo atacar diretamente a liberdade da igreja se expressar. A ideia do Estado messiânico, eu vou falar um pouco mais disso amanhã. O governo resolvendo todos os problemas, o governo que cuida de tudo, é o governo que fiscaliza, tirando completamente a responsabilidade do indivíduo. Então, tudo tem que vir do Estado. Para você estudar, o Estado tem que pagar. Para você permanecer na escola, o Estado tem que pagar para você permanecer na escola. Depois que você se forma, é o Estado que tem que lhe oferecer um emprego, é o Estado que tem que lhe dar aposentadoria. Então, esse Estado inchado. E o incentivo ao embate cultural dos oprimidos, né? Tentando despertar a consciência de oprimido. Pode seguir, por favor. Eu coloquei aí uma. Pode colocar todos, pastor, por favor. Eu coloquei aí, irmãos, um pequeno paralelo entre certos elementos do marxismo cultural comparados com a escritura.
Os princípios da Escritura, eu estou tirando principalmente de Romanos capítulo 13. A ideia de que Deus estabeleceu o governo, que o papel do governo é o de premiar os bons e punir os maus, que o governo não é para ser dono de tudo, o governo não é para ser empresário, o governo é para cuidar da segurança, do bem-estar, dando às pessoas condições para que elas se desenvolvam. E aqui eu tenho um paralelo, eu vou lendo um por um, só para os irmãos terem uma ideia de como o marxismo cultural se distancia da Sagrada Escritura. Então, em primeiro lugar, no marxismo é que a coletividade está acima e prevalece sobre a família. Na visão cristã, a família é a base da sociedade e da coletividade. Então, no vocabulário marxista, o coletivismo é mais importante do que o indivíduo. Na teologia cristã, o indivíduo é mais importante que o coletivo. Deus trata com indivíduos. Então, os indivíduos são responsáveis. Os indivíduos têm certos valores que eles precisam corresponder. Segunda coluna aí, no marxismo, legisla sobre a moralidade, define certo e errado, não existem absolutos, a não ser o poder do Estado. Então, hoje, essa é uma discussão muito atual, irmãos. Uma ordem que vem do Supremo. As pessoas dizem, é lei, tem que ser cumprida. Então, se foi expedida por um órgão competente, a ordem, independente de qual seja, ela deve ser cumprida. Na visão cristã não é assim. Não legisla moralidade, certo e errado procedem de valores absolutos e universais. Então, há uma ideia de que há certos valores que são intrínsecos à natureza humana e que o nosso direito precisa respeitar esses valores. Precisa respeitar. Então, é o direito comum. Tem uma palavrinha no direito, eu estou tentando me lembrar aqui, que é esse conjunto de leis que fazem parte da história do ser humano, né? Não sei se algum irmão aí do direito vai conseguir se lembrar, daqui a pouco eu vou me lembrar, mas é uma área do direito que é direito natural. Então, a ideia de que existe um direito natural, um conjunto de leis que já fazem parte da estrutura humana e que o nosso sistema de leis escrito precisa reproduzir isso. No caso do marxismo cultural, não existe. Lei é aquilo que a autoridade diz que é lei. Aqui do lado do marxismo cultural, o Estado é soberano sobre todas as esferas, ele possui poder distributivo. Do lado cristão, o Estado administra as relações harmônicas entre as esferas, ele possui poder restritivo. Então, o Estado impede que você passe dos limites. Mas o Estado cristão é cristão, não estou falando cristão no sentido de que ele é evangélico, irmãos, tá? Mas eu estou falando regido pelos valores judaicos cristãos. O Estado apenas estabelece os limites. E as pessoas, elas têm uma certa liberdade para viver dentro daquele universo, para fazer os seus negócios, estabelecer como é que deve viver, como é que deve ser a sua vida. Do lado do marxismo, o bem da coletividade é definido por uma oligarquia que se perpetua no poder, como acontece em Cuba. Do lado cristão, a oligarquia é a escolha temporal da coletividade com alternância. Então, os líderes eles estão alternando constantemente no poder. Onde há perpetuação de pessoas, normalmente isso significa alguma forma de ditadura. Do lado do marxismo, ele define as ações econômicas e estratégias com base num planejamento central, com foco na coletividade. Na visão cristã, ela organiza as ações dos indivíduos ou das instituições criadas por eles para evitar fraudes, crimes e expoliações, com foco nas pessoas. Então, aqui, irmãos, dentro do Estado marxista, o Estado é empresário. Dentro de um Estado com uma visão cristã, o Estado não é empresário, o Estado é fiscalizador dos empresários. Mas do lado marxista, o Estado é empresário. Do lado marxista, a propriedade privada é um mal e deve estar à disposição para o uso da coletividade. Do lado cristão, a propriedade privada é um direito que pode ser utilizado para auxílio de outros. Então, o povo de Deus é instruído a ajudar quem necessita. Então, para eles, a propriedade privada é um mal. Eu vou falar um pouco mais disso
quando eu for falar de ideologia de gênero, eu vou falar para vocês o que o Engels falava sobre propriedade privada. Mas aqui, irmãos, são as ideias principais, já caminhando aqui para as minhas palavras finais, dizer aos irmãos que nós somos chamados a ministrar para essa sociedade. A nossa sociedade já foi engolida por essas ideias. As pessoas falam, nós estamos correndo o risco de nos tornar socialistas. Não, nós já nos tornamos socialistas há muito tempo. Nós estamos começando a despertar para isso agora. E nós somos chamados a ministrar para essas pessoas. Ministrar para essas pessoas que acreditam que o certo e errado é relativo, que a palavra de Deus não é absoluta. Alguns pastores estão caindo no erro de argumentar sociologicamente ao invés de argumentar biblicamente. Alguns pastores estão meio que na luta de conquistar as pessoas através do seu intelecto, ao invés de orar para que o Espírito Santo quebrante o coração e produza nova vida. Então, o nosso papel é o de pregar o Evangelho, de nos consagrarmos ao Senhor, de alertarmos o povo de Deus, as nossas igrejas, para o que está acontecendo. Eu sei que, irmãos, nós temos um limite nas nossas igrejas, nessa questão política. Temos que tomar cuidado com essas loucuras que estão acontecendo, pastores que estão se perdendo nesse processo. Então, eu entendo que nós temos que ter esse zelo. Os batistas regulares são conhecidos por terem esse zelo. Do outro lado, irmãos, o silêncio completo a respeito de questões como essas, ela pode se constituir em desleixo da nossa parte e entregando o coração dos jovens, dos irmãos da igreja, para tudo isso que nós acabamos de ver aqui. Então nós temos que tomar cuidado. Eu acho que nós precisamos encontrar um lugar novo de diálogo com a igreja, em que nós tenhamos condições de falar mais a respeito desses assuntos, fugindo, evidentemente, de tornar a igreja um palanque político. Nós não podemos fazer isso. Mas nós também não podemos ignorar, irmãos, quando o mal toma conta completamente de todas as instituições. Nós não podemos ignorar isso, porque hoje está tomando conta das instituições, amanhã vai chegar na igreja. Não tem como. Já vai chegar de alguma maneira. Então eu termino pedindo aos irmãos que considerem essas questões e amanhã no debate aí, no debate não, né, no parlamento, os irmãos vão poder interagir um pouco mais e a gente aprofundar esse assunto. Muito obrigado pela atenção de todos. Queria fazer uma oração encerrando e eu torno a palavra aqui ao presidente. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo agradável na companhia desses irmãos. Nós queremos, Senhor, tratar esse assunto com a mais absoluta seriedade, mas também, Senhor, não queremos politizar de forma negativa a tua igreja. Então nos dá, Senhor, luz, nos dá iluminação espiritual e nos ajude, Senhor, a entender corretamente os limites e sermos instrumentos do Senhor para alertar a igreja do Senhor e manter o teu povo, Pai, purificado dessas influências malignas. Agradecemos por isso e oramos no nome de Jesus. Amém.